Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou mostrar para vocês 12 ferramentas e indicadores essenciais que vão te levar a tomar as melhores decisões e com isso colher bons frutos no mercado cripto. Tenho certeza que essas ferramentas vão te ajudar e muito a ter lucro e evitar o prejuízo. Bom, bora começar aqui pelo CoinMarketCap. O CoinMarketCap é um dos sites mais importantes onde você vai conseguir as informações básicas das principais criptomoedas. Na verdade, de todas as criptomoedas, né? Aqui tem um ranking, onde é feita uma classificação. A classificação inicial, quando você abre, é pela capitalização de mercado. Talvez esse seja o dado mais importante onde você consegue nesse site. Outros dados fornecidos são o preço, a valorização ou desvalorização, em alguns períodos aqui no caso, né? O volume negociado nas últimas 24 horas e um pequeno gráfico demonstrando aqui a valorização ou desvalorização nos últimos 7 dias. Clicando em cada criptomoeda, por exemplo, no caso do Bitcoin, você vê os principais dados da criptomoeda. Isso pode te ajudar a tomar decisões muito sábias. Aqui, nesta parte esquerda do site, você pode adicionar o site à sua lista de interesse, acompanhar no portfólio, se você adicionar ele no seu portfólio, né? Aqui a capitalização de mercado, que no caso está em 1,24 trilhão. Ele aumentou 20%. Nas últimas 24 horas, o volume negociado aumentou 53%. Aqui, como você pode ver, o Bitcoin está em segundo nesse quesito de volume de mercado em 24 horas. O Bitcoin, 93,9% já foi liberado e está em circulação. E esse é um dado muito importante, porque o Bitcoin ele tem um fornecimento total fixo, que são 21 milhões de unidades. Isso quer dizer que ele não vai inflacionar, que o Bitcoin é uma moeda deflacionária. Como você pode ver em outra moeda, por exemplo, uma altcoin, que seria o Ethereum, ele não tem fornecimento máximo. Além dessas informações básicas, tem uns links oficiais para o site, tem o white paper. O white paper, como eu disse no vídeo anterior, é um documento inaugural de uma criptomoeda, onde existem muitos dados que falam, por exemplo, dos objetivos dessa criptomoeda, da quantidade de criptomoedas, como essa moeda é minerada, além de outras informações muito importantes. Então, sempre quando você for escolher uma criptomoeda nova para investir, é muito importante que você leia esse white paper. Uma dificuldade que a gente tem é que normalmente eles são em inglês, né? Então, a segunda opção para você fazer essa análise das informações básicas das criptomoedas é o CoinGecko. O CoinGecko ele é muito parecido com o CoinMarketCap, onde ele lista todas as moedas, lista a capitalização de mercado, tem o volume em 24 horas. Aqui é praticamente igual, né? No site do CoinMarketCap, com um pequeno gráfico aqui, se valorizou, se desvalorizou. Aqui, só pelo gráfico, já dá para você conseguir ter a diferença de uma stablecoin, por exemplo, aqui, ó, essa aqui, ela fica quase uma linha reta, né, que a variação é muito pouca. Uma stablecoin, como dito no vídeo anterior, ela é uma moeda que ela é pareada com uma moeda fiat, né? No caso, pareada em dólar. Existem moedas pareadas em outras moedas de outros países, né? Mas as em dólares são as mais importantes para você poder trocar pela sua criptomoeda no momento que você acha que é um bom momento para vender, né? E aferir lucros ou prejuízo, né? Depende. Tem prejuízo que às vezes vale a pena ter, porque se você esperar mais, você vai ter muito mais. Então, às vezes é importante que você rebalanceie o seu portfólio para evitar que o prejuízo seja muito grande e colocar em outra moeda que você acredita que possa subir mais para frente. Clicando na criptomoeda, você abre mais um leque de opções para analisar no gráfico um pouco maior a questão do preço, a questão do período, a questão da rede, a questão das carteiras onde você pode guardar. Então é muito importante que você estude esse site a fundo. Outro site muito importante, onde você consegue retirar informações valiosas sobre o mercado, onde existem
muitos indicadores e dados on-chain é o Look into Bitcoin. Aqui em Charts, que são os gráficos, né? Você consegue ver aqui muitos modelos criados por muitos investidores em empresas, alguns muito úteis, aqui são muitos mesmo. Você pode entrar e clicar em cada um para estudar. Aqui eu vou mostrar aqueles que eu mais utilizo, aqueles que eu acho que têm mais utilidade para conseguir fazer previsões do mercado, analisar probabilidades. Se você quiser usar todos, não tem como. Vai ficar uma porcaria, você não vai conseguir decidir nada. Então você tem que ver quais que você mais se adequa e ficar especialista neles. E ficar especialista em analisar não só nesses dados on-chain, que são os dados retirados da própria rede, né, que são todos registrados, como dados macroeconômicos, dados políticos, dados retirados do gráfico, da sua análise gráfica. E aqui, vou citar aqui um dos que eu utilizo, que é a média móvel de 200 semanas com o gráfico de calor. E com essa média móvel, aqui nesta linha você percebe a linha média de 200 semanas, do preço médio das últimas 200 semanas. E nela, aqui você pode perceber que quanto mais o preço se afasta dessa linha, mais valorizado está. E quanto mais esse preço se afasta dessa linha, quando começa a ficar vermelho aqui, por exemplo, pode ser um indicativo que talvez você deva vender as suas criptomoedas ou parte delas. Tudo depende da estratégia que você vai tomar. Quanto mais próximo está o preço dessa linha média de 200 semanas, mais azul ela vai ficar. Então ela segue essa escala aqui. Então quer dizer que quando está próxima dessa linha, ou abaixo, pode ser um bom momento de compra. Hoje, no caso, aqui nós estamos no mês de 2024, está um preço ainda considerado bom para compra. É claro que isso não garante nada, que pode cair mais, mas analisando conjuntamente com outros fatores do mercado, é uma ferramenta muito útil. Outro gráfico muito importante é o MVRV Z-Score. Com o MVRV Z-Score, você consegue ver onde provavelmente o preço do Bitcoin está sobrevalorizado ou subvalorizado. Por exemplo, sempre quando tiveram os picos aqui, você pode ver que ele estava muito valorizado. Quando essa pontuação chega nessa região, é um bom indicativo que, analisado com outros fatores, pode te levar a tomar a decisão de venda. E normalmente indicam que o mercado chegou a um pico naquele ciclo. Aqui, por exemplo, ó, em todos os topos, houve uma pontuação bem alta aqui na pontuação do MVRV. E sempre quando teve queda, ele veio aqui para baixo. Quanto mais próximo dessa faixinha verde, mais subvalorizado o Bitcoin está. Então, essa região aqui é uma ótima região para você fazer suas compras, esperando que futuramente o mercado se valorize. Aí você pode, por exemplo, comprar suas moedas, seus Bitcoins nessa região e aguardar. Quando ele chegar próximo dessa região, pode ser que seja uma boa opção de venda. Então agora aqui nós vamos mostrar um gráfico, é o gráfico de preço em arco-íris do Bitcoin. Esse é um gráfico, ele é muito didático, muito simples de ser interpretado. Basicamente, essas faixas de cores aqui, quanto mais próximo do azul, mais barato o Bitcoin está no momento. E quanto mais próximo do vermelho, mais caro está. Esse gráfico aqui, ele tem no site Look into Bitcoin, mas eu gosto mais desse aqui, que é no blockchaincenter.net. Dá para você aumentar ele, fazer algumas configurações e também aumentar o período em que você pode fazer a previsão do preço. Então aqui, por exemplo, em 2028, coloquei 2028 lá, em 2028, aqui no próximo halving, se o Bitcoin tiver entre 74.000 e 95.842, aproximadamente, ele vai ter um preço bom para comprar.
Se ele estiver aqui na região amarela, entre 211 mil e 274 mil, nesse gráfico ele indica que é para você guardar ele, para você holdar esse Bitcoin. Que não compensa nem vender e nem comprar no momento. Vai estar um preço médio, assim, vamos dizer. Um preço justo do Bitcoin. Se ele estiver muito lá em cima, é indicado vender. Aqui, analisando os ciclos anteriores, você pode ver que sempre que o preço chegou na região vermelha, ele começa a cair depois, porque o pessoal já, os investidores que têm Bitcoin, eles já entendem que o preço está muito alto, que já vale a pena realizar seus lucros. Então, ó, aqui também, ó, em todos os topos, ele chegou bem próximo da região vermelha. E quando ele chega bem próximo da região vermelha, o preço começa a cair. Isso significa que os investidores estão vendendo os seus ativos para realizar os lucros. E próximo da região azul, o mercado ele sempre dá uma lateralizada, que é uma região de acumulação. Onde sempre quando está próximo dessa região, compensa muito você comprar e segurar esses bitcoins. E analisando esse gráfico, em conjunto com outros fatores, como é sempre dito, né? Nada é 100%. Não significa que isso aqui vai funcionar sempre, mas é um bom indicativo, analisado com os outros fatores. Outro gráfico muito interessante são as bandas do múltiplo de Mayer, que é uma modificação do gráfico do múltiplo de Mayer, que ele é um pouco mais simples. Com essa modificação, eles geram essas bandas, onde que indica se o mercado pode estar provavelmente subvalorizado, que seria mais próximo da região verde, ou sobrevalorizado, que é mais próximo da região vermelha. Na região amarela ele indica que está neutro. Então é um gráfico muito simples de se interpretar também. Você pode perceber que quando ele chega na faixa vermelha é quando o mercado está sobrevalorizado. O preço está caro, muitos investidores já tiveram o seu capital multiplicado e entendem que já vale a pena vender os seus bitcoins. Com muita gente vendendo os bitcoins, o preço começa a cair. O preço começa a cair, o preço vai entrando num equilíbrio, ele pode chegar em faixas que todo mundo entende que é um preço justo. Essas faixas normalmente são conhecidas como pontos de acumulação. Nesses pontos de acumulação, o pessoal vai comprando bitcoins para manter ao longo do tempo e esperar que ele se valorize. E quando está bem próximo nas bandas verdes aqui, é um bom momento que indica que o preço está barato para comprar. Ele é um pouco parecido com o gráfico do arco-íris, porém é uma outra forma aqui de tentar acertar o momento de compra e de venda, né? Outro site muito bom também é o blockchaincenter.net. Nesse site, não só encontrado em outros sites, só encontrei aqui, por exemplo, aquele gráfico do arco-íris, o mais completo que eu achei de todos, foi nesse site. Esse aqui também é muito legal, que é o índice de Altcoin Season. Esse índice ele basicamente fala se nós estamos numa Altcoin Season ou não. Altcoin Season é quando a dominância do Bitcoin cai e todo esse capital que está no Bitcoin, normalmente ele vai para as altcoins. Então, os investidores começam a especular muito mais nas altcoins do que no Bitcoin. Isso gera muita oportunidade. Quando está para cima, quando está para baixo de 25, significa que está na Altcoin Season. Quando está para baixo de 25, a gente está na Bitcoin Season. Quando está para cima de 75, a gente está na Altcoin Season. Também tem um gráfico aqui, é bem legal mesmo isso aqui. Aqui ele também mostra as altcoins que tiveram as melhores performances, né? As 50 altcoins que tiveram as melhores performances nos 90 dias. Aqui uns gráficos de dominância, o gráfico de fornecimento de Bitcoin, uma ferramenta de conversão do Bitcoin para várias moedas fiduciárias ou outras altcoins. Aqui eu também vou te mostrar uma ferramenta muito interessante, que é o CryptoBubbles. No CryptoBubbles você pode verificar visualmente alguns dados, como a capitalização de mercado, por exemplo, está aqui aberto na capitalização de mercado.
Então ele mostra dessa forma didática aí das bolhas, né? E dá para você enxergar o tamanho desses mercados comparados uns com os outros, né? Aqui no caso o Bitcoin é o mais dominante, né? É o que tem mais tamanho de mercado, o Ethereum em segundo. Clicando em cima de cada bolha você consegue ver os dados de capitalização de mercado, dados do volume, a posição, um pedaço do gráfico. Aqui os símbolos das principais corretoras onde você pode negociar esses ativos. Link para o CoinMarketCap, o CoinGecko, o TradingView. Então realmente muito legal. Aqui, essa é a capitalização do mercado, né? Aqui você pode observar a valorização que algumas moedas tiveram no ano. Aqui você pode ver como algumas meme coins se valorizaram bem, como por exemplo a Bonk, a Pepe e outras altcoins como a Toncoin, a Jasmine, a Solana, aqui a Flock, mais uma meme coin. Isso aqui é muito legal para você enxergar visualmente o quanto que esses criptoativos valorizaram ou desvalorizaram ao longo do período, né? No caso aqui está um ano. Ó, aqui, ó, a Polygon. O Polygon Matic se desvalorizou 23% no último ano. Aqui você vai mudando os períodos. Ó. O único período que está verde aqui, que teve valorização, foi no ano, no mês, na semana, no dia e na hora. Tiveram só desvalorização. Então é muito legal analisar por esse site aqui. Também tem um aplicativo que você pode instalar no seu celular. É uma ferramenta que dá para você olhar diariamente e comparar para ver se as moedas que estão sendo mais faladas estão crescendo ou se estão diminuindo. Então fica aí mais essa dica aí para vocês. Um dos gráficos mais básicos e essenciais para você usar para analisar o mercado é o índice de medo e ganância. Aqui você pode observar que quanto mais próximo do vermelho o índice está marcando mais medo, quanto mais próximo do verde, mais ganância. Então aqui no caso, no dia de hoje, o mercado está neutro. O sentimento do mercado está neutro. Então, é um pouco difícil de fazer algum tipo de previsão. Mas, mesmo assim, é muito interessante você olhar para fazer sua análise. Você pode observar que sempre quando o preço está subindo, o mercado está com a ganância. Quando o preço cai muito, quando o preço começa a cair, o sentimento do mercado começa a mudar. E as pessoas vão ficando com medo, muitas vão vendendo os seus bitcoins, achando que vão perder tudo. Vendendo seus bitcoins, suas altcoins, com medo do prejuízo. Isso faz com que o preço caia. Quando o mercado está ganancioso, o pessoal começa a comprar, achando que vai enriquecer rápido. Isso faz com que o preço suba, até chegar a um certo limite que o preço não consegue mais subir e o ciclo se reinicia. Bom, pessoal, aproveitando aqui que eu utilizei esse site aqui para mostrar o gráfico das bandas de Mayer, esse aqui é o charts.bitbow.io. É um site muito interessante onde tem vários indicadores e vários gráficos, como por exemplo gráficos utilizando médias móveis. Aqui no caso está aberto aqui o gráfico de 1458 dias, média móveis, um gráfico com mapa de calor de 1458 dias. Aqui ele vai mostrando o tanto que o preço se afasta dessa média. Então ele mostra de uma forma lúdica, assim, quanto mais ele vai se afastando dessa média de 1458 dias, a curva vai ficando mais quente, enquanto mais ele se afasta, e mais fria quanto mais ele se aproxima dessa média, uma média de longo prazo. Alguns gráficos de projeção de preço, gráficos de mineração, o quanto que a mineração está ficando cada vez mais difícil, né? Aqui, ó. Aqui indica que a mineração está ficando cada vez mais difícil. Aqui vários indicadores, o indicador RSI, que é um indicador de força relativa, o NUPL, o MVRV Score, que foi explicado anteriormente, o MACD, o P-Cycle Top, que ele é usado para tentar prever quais são os topos de mercado. Então é um site realmente muito interessante, que eu indico que você aprenda, que você fuce bastante nesse site, e que isso vai
vai evoluir muito o seu conhecimento. Análise de indicadores. Então, pessoal, aqui agora a ferramenta mais essencial de todas, provavelmente você já conhece, já ouviu falar, é o TradingView. Nele você acompanha em tempo real o preço do Bitcoin e você pode ver o gráfico onde você interage com ele de muitas formas. Você pode fazer medições, desenhar, escrever. Então, é nele que você consegue analisar os padrões gráficos, que em conjunto com os outros fatores te ajuda a tomar decisões baseada no que o padrão gráfico indica, né? Onde você analisa o price action. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo. Não foi muito aprofundado, foi só mais para citar os indicadores, as ferramentas, os sites. E com certeza esses sites e ferramentas vão te ajudar muito na hora de tomar suas decisões. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, qualquer sugestão você pode mandar nos comentários. Então é isso, pessoal. Valeu, falou!